para mim é uma honra conversar com você, cara. Você não sabe a importância que você teve na minha carreira. Quando você, no auge, eu começava a ganhar esse espaço. Eu vivo dos grandes produtos que tive. Você foi fundamental no desenvolvimento da minha carreira e eu consegui conquistar meu espaço. Olá, galera do canal 510. A gente tem um convidado hoje especialíssimo, né? Porque eu troquei de lado tantos e tantos anos sendo entrevistado por ele, um dos maiores narradores da história da TV brasileira, que me dá o prazer de poder bater um papo. Você, para mim, é uma mistura de tudo, né? De amigo, de ídolo. Eu digo sempre que eu sou um vendedor de emoções, então eu tenho que ter bons produtos que me emocionem, e você está aí. Se for contar, os melhores cabe nos dedos de uma das mãos. Você está aí como um dos maiores de todos os tempos. É uma honra falar com você. A felicidade que eu tenho, guardo com muito carinho os jogos, os gols que pude narrar na sua carreira, na seleção brasileira, no Flamengo. Agora Zico no toque, levou vantagem, botou na frente, bateu pro gol. A gente começou quase que juntos, né? Verdade. Então, eu queria até que você falasse um pouco do teu início. Eu comecei na rádio, na TV Gazeta, em março de 74. Eu era comentarista, eu não era narrador, né? No comecinho de 77, eu tive uma passagem muito rápida pela TV Record. Eu morava em São Paulo, a Rádio Bandeirantes me fez um convite para ser comentarista. E aí fui. No dia seguinte, o Darcy Reis falou assim: "Ih, Galvão, não deu certo não." Falei: "Cara, como é que não deu certo, rapaz? Agora eu pedi demissão." Ele falou: "Mas peraí, você não é carioca?" "Sou." "Então tá feito, tá fechado. Você vai pro Rio, você vai ser o nosso narrador lá." Eu falei: "Não vou, não." Ele falou: "Como não vai?" Eu falei: "Não vou." Ele disse: "Por quê?" Porque eu não sei fazer isso. Eu nunca me imaginava gritar um gol. Não conseguia passar na minha cabeça, cara. Ele falou: "Não, vamos fazer uma coisa." A Bandeirantes estava indo comigo. Lembra do Mundialito da Colômbia? Que era diferente a classificação para o Mundial, que classificou para a Copa do Mundo de 78? Não teve um jogo que você fez 5 gols? Foi 8-0, fiz 4 gols. 4 gols, então. Só nesse dia, eu que nunca tinha narrado um gol na vida, tive que narrar 8 e 4 seus. Aí, em 81, eu fui pra Globo. Quer dizer, eu tô com 39 anos de Globo, ano que vem vou fazer 40 anos de Globo. É praticamente uma vida, é minha casa, é minha segunda família. E aí, quantos e tantos jogos importantes aí? Raul, Leandro, Marinho e Moser, o Figueiredo e Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes. Meu Deus do céu, o que é isso? Que espetáculo que era fazer isso. A minha estreia na Globo foi em Cochabamba, Flamengo e Jorge Wilstermann, já na reta final da Libertadores. Aos 14, o Barulhinho partiu, bateu forte. Você deve se lembrar bem desse jogo, né? Ganhamos de 2-1 e o estádio estava todo cheio de policial em volta, que a gente parecia que estava dentro de um quartel. Então, e logo depois, pude fazer, dividir com o Luciano do Vale, fiz o primeiro jogo da decisão da Libertadores. O domínio, a devolução a Zico, agora vai, bateu! Grande Luciano do Vale, fez depois o segundo jogo e imediatamente o terceiro na divisão que nós tínhamos. Como ele fez do segundo e teve um terceiro jogo no Uruguai, que se acabou com o jogo. E por cobertura, Zico bateu! Aí, coube a mim ir pro Japão. E aí começa toda uma história. O Liverpool veio cheio de moral. E aí, chocolate 3-0. Flamengo! Campeão mundial interclubes do Japão! Porque vocês puxaram o freio de mão no segundo tempo, senão ia ser muito mais. É porque também tinha o caso que era o último jogo nosso, né? Você para entrar de férias, você faz uma vantagem dessa, depois não vai correr risco. O Flamengo já está praticamente com o jogo ganho e manda na partida tranquilamente. Olha só, você falou uma coisa que é muito importante, Zico. Eu tive a felicidade, Deus me deu cada coisa de presente, cara. Eu tenho a felicidade de todos os títulos mundiais de clubes brasileiros, eu transmiti todos, né? Então, a primeira transmissão feita pela Globo de uma decisão mundial de clubes foi essa, Flamengo e Liverpool. 2 anos depois teve o Grêmio com o Hamburgo, que aí fiz o título do Grêmio, e depois fui fazer os títulos do São Paulo, depois fui fazer título do Inter, fui fazer título do Corinthians. Danilo limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol! E aí tem isso que você falou, porque os times brasileiros chegam nessas decisões no fim de temporada, com muitos jogos mais do que os times europeus
que estão na metade da temporada. Verdade. Começa em setembro e joga em dezembro. Sentiu-se isso muito nessa decisão agora, desse novo grande Flamengo com o Liverpool. Mas, cara, vocês jogavam tanta bola, mas era tanta bola, o time era tão bom demais, que quando o Liverpool viu, já estava tomando de 3-0 e não sabia nem de onde tinha vindo. Foi um negócio espetacular. Você lembra, pelo menos você narrou todos esses finais de Mundial, mas eu acho que nenhuma teve igual a gente, que naquela época o japonês não entendia chonda de futebol. Então você deve ter se incomodado muito com aquelas cornetas, você transmitindo aquelas cornetas todas tocando, né? Sem saber por quê. Ótima abertura. Ô, Zico, eu vou dizer uma coisa. Por que estavam tocando, eu não sei. Mas nada me incomodava. Eu tinha 31 anos de idade. Você estava com 28. Aquilo ali nada incomodava. Você estava vivendo um grande momento ali dentro do campo. Eu estava vivendo um momento de sonho, narrando aquele jogo ali para a TV Globo, logo no começo da minha carreira. Como a gente está falando de Japão, então eu vou aproveitar para fazer o gancho, né? Porque naquela vez que nós nos encontramos foi do tricampeonato do nosso querido Senna. E você foi uma figura ímpar na vida dele, né? Cobrindo e tal. Então, eu queria que falasse um pouco desse momento. A gente sai um pouco do futebol para ir para esse momento do Ayrton, né? Todas essas vitórias, tudo aquilo que você cobriu, que você viveu. Eu posso te dizer que você foi o Senna, você foi o Senna do início ao fim, né? Exatamente do início ao fim. E gozado que marcado por duas tragédias. No dia em que faleceu o Gilles Villeneuve, na Bélgica, o Senna fazia uma das preliminares, ele ainda na Fórmula Ford 2000, antes de ir para a Fórmula 3, que depois ele foi para a Fórmula 1. Ele ganhou a corrida. Aí ele chegou perto de mim, falou assim: o senhor é seu Galvão Bueno? Eu falei: sou, bati o senhor, né, por favor. E aí ele falou assim: eu sou o Ayrton Senna da Silva. O senhor vai narrar muita vitória minha ainda, viu? Aí eu falei: olha, cara, vai ser um espetáculo se eu puder fazer isso. O Senna, eu digo, era uma espécie de irmão mais novo. Então trocamos ideias e trocamos conselhos muitas vezes. E ele mesmo 10 anos mais novo que eu te diria que ele talvez tenha me dado mais conselhos do que eu a ele. Mas era um gênio absoluto. Ele era assim, como um Pelé, como um Zico, um Guga. Ele era o nosso herói das manhãs de domingo, né? Ayrton! Mas além desse talento que ele tinha, eu fui aprendendo a conhecer o ser humano, e ele tinha, nesse momento que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, se ele estivesse aqui com 60 anos, ele estaria tendo uma participação importante nessa coisa de solidariedade, de campanhas, de preocupação com os menos favorecidos, que ele tinha muito isso na cabeça, assim. Pouco antes dele morrer, ele quando foi para Williams, a primeira corrida dele deu uma rodada. Na segunda corrida, que nós fomos em Aida, no Japão, nunca um homem branco tinha pisado em Aida, fizeram um autódromo e levaram a Fórmula 1 para lá. Ele nem correu aquela corrida, que bateu nele na primeira curva. Depois nós fomos para Tóquio. No dia seguinte ele acordou e disse: vamos tomar café da manhã? Vamos embora. Aí começou a falar da vida, as preocupações dele. Estava nascendo ali, se transformando em realidade, o Instituto Ayrton Senna, que depois a Viviane levou para frente com tanta força e com tanta capacidade e com tanto amor e determinação. E eu, sempre que posso, estou lá junto com eles ajudando. Ele tinha essa preocupação social. O Ayrton, o seu Milton uma vez me ligou: olha, o Ayrton estão pedindo uma ajuda para uma instituição beneficente aí no Rio, você dá uma olhada para nós, passa as informações para nós. O Ayrton pagou a reforma de todos os equipamentos, de tudo de hospital, de hospital para criança, de hospital de câncer para criança, nunca contou isso para ninguém. Então ele tinha esse lado tão bacana. Era um gênio. E nós convivemos ali, vou dizer assim, 10 anos, onde nos tornamos realmente uma relação quase, uma coisa fraterna mesmo, relação quase que de irmãos, realmente. Mas, por outro lado, ele era moleque, Zico. Ele era moleque.
Ele aprontou cada uma comigo e com os outros, rapaz. Ele, uma vez, eu ia me embarcar nos Estados Unidos, ele botou 3 cadeados aqui no passador da minha calça, atrás. E como é que eu ia tirar os cadeados dali se a chave estava com ele? E eu entrava naquele negócio nos Estados Unidos, apitava tudo. E aí ele dizia pro americano assim, não deixa ele embarcar não, que ele é maluco. Ele é maluco, lá ele anda com um cadeado, o que ele vai fazer com isso no avião? E o cara não queria deixar ele embarcar, cara. São coisas mesmo do irmão mais novo. Eles fazem isso. Você é o mais novo também, você que fazia, então. Nesses momentos que você teve, né, da tua corrida, você acabou criando alguns bordões, né, como o Ayrton Senna do Brasil, ou rapaz, você pegou isso. Vai que é tua, Tafarel, Ronaldinho. Ronaldinho. E aquele do outro... Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Saía tudo ali na hora, depende do lance e tal, vinha na tua cabeça e tu mandava ver. Ou tu já, se acontecer isso, já vou tentar uma coisa diferente e tal. Não. Sempre assim, no momento. O Bem Amigos da Rede Globo. Eu fazia muita Fórmula 1 e tinha de madrugada, era de tarde lá, de manhã no Brasil, era de madrugada, era de tarde, de manhã no lugar, de madrugada no Brasil, e os jogos, e o primeiro deles, assim, a decisão lá do Mundial de Tóquio, o horário de 12 horas de futebol, eu me atrapalhava pra caramba, eu não sabia se eu dizia boa tarde, se eu dizia boa noite, se eu dizia... Um dia eu travei, o que eu falo? Boa noite, bom dia, boa madrugada, imediatamente, né? Rapidamente pensando. Aí eu falei, quer saber? Bem Amigos da Rede Globo, e dura até hoje. O Tafarel é um amigo querido. Olha, o Brasil teve grandes goleiros, né? Gilmar dos Santos Neves, bicampeão mundial. O Brasil teve o Emerson Leão, que eu acho que sempre foi fantástico. O velho Raul, nosso velho. O Dino, Marcão, aquele toquinho de mão na decisão do Penta de 2002. Mas o Tafarel era um fenômeno. Mas teve um momento que ele não saía do gol. E aí era o torcedor Galvão. A bola passava. E o que eu queria dizer era um palavrão mesmo. Vai que é sua, Tafarel! Vai na porra da bola, Tafarel! E aí ficou. O Ronaldinho foi pra puxar. Ronaldinho! Como o seu, como ele até falar, fechar o Zico, era Zico! E o do Ronaldinho Gaúcho foi. Aí entra um moleque daquele, com aquela carinha de garoto, dentro sim. O Luxemburgo mete ele no jogo e ele pega uma bola e sai e faz um gol daquele. Olha o que ele fez! 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 Não tem nada programado, não. Acho que isso que é bacana. Vou pedir agora pro nosso Vegeta, que deve estar em dócil aí, fazer algumas perguntas aí da galera, dos internautas, para você. O pai dele foi um grande profissional. Temos aqui a participação, obrigado pelo carinho, Galvão. Fala o nome do seu pai, cara. Francisco Barbosa. Zico sabe o quanto eu queria que você viesse no programa, então muito obrigado por você fazer isso com a gente. Para mim é um grande prazer. Uma produção de Zico, hein? Que belo produtor, vale ressaltar. A gente colocou aqui no Instagram uma narração marcante sua de um gol do nosso Galinho, aqui no Instagram, @canal Zico10. Você diz lá, quem tem Zico tem tudo. A galera se emocionou novamente, foi no jogo contra o Guarani e o patrão destruiu nesse jogo. Pois acabou com o jogo. Quantos gols você fez, patrão, nesse jogo? Eu? Foi 3-2, fiz 3. Tirou pra Zico, vai bater pro gol, bateu forte. Quem tem Zico tem tudo. Semifinal, eu acho, do Brasileirão. Semifinal do Brasileirão, Galo. Semifinal do Brasileirão. Jogo da volta. Eu jogava pra cacete mesmo. Gui Aragão pergunta aqui o seguinte: Galvão virou torcedor do Flamengo por conta do Zico? Não. Eu só me abri que fui torcedor do Flamengo recentemente. No tricampeonato, naquele tricampeonato do Flamengo de 53, 54, 55, né? O meu tio Antônio me levava para o Maracanã. Eu no Maracanã desde os 5 anos de idade. Então, ele fazia festa comigo. E aí, quando você começa a trabalhar, você tem que deixar isso de lado, né? Vivi grandes momentos de conquista do Flamengo narrando o Flamengo. Mas nunca entreguei meu clube de coração. Sempre foi a seleção brasileira. De uns anos para cá, a idade já permite.
o Armando Nogueira me ensinou, você chega numa certa idade que você já tem direito de falar algumas coisas. Então, tudo bem, não tem problema, não. A galera me respeita. Mas o Zico, digamos assim, o Zico fez aumentar o sentimento pelo Flamengo. Boa! Temos a participação aqui do Vinícius Silva. Ele pergunta qual o peso dele ser o melhor narrador do Brasil. Obrigado. Se isso for verdade, então, é a mesma coisa de perguntar ao Zico como ele se sentia quando era indiscutivelmente o melhor jogador do Brasil. Aumenta dá um prazer muito grande, né, Galo? Mas aumenta a responsabilidade, né? O peso passa a ser maior e é importante que a gente queira ser cada dia melhor. É verdade. Queira se preparar. Você acabava o treino, você ficava batendo falta até não ter mais luz, até não ter mais bola, até os caras quererem ir embora. E eu tenho que fazer a lição de casa de cada jogo, de cada transmissão, de Fórmula 1, de jogo de vôlei, de jogo de basquete, do que seja de todos os jogos. Mas dá um prazer muito grande você ser reconhecido. Eu tenho certeza que o Zico, falando sobre isso, vai dizer a mesma coisa. Né? Você era o maior do Brasil, mas o peso é grande, né, Galo? A responsabilidade a gente carrega pro resto da vida, não é fácil não. Você parece que onde vai você está sendo vigiado por todos os lados. Mas é bom, te dá sempre mais ânimo para você melhorar e crescer cada vez mais. Você tá de parabéns. Só para lembrar, patrão, que o Luca foi o primeiro da família a gravar com a gente, tá? Só para deixar isso claro, vamos respeitar quem chega primeiro. Já gravou com a gente, participou do desafio. Não foi tão bem, é verdade. Mas é o menino de ouro. É o meu menino. A gente tá falando aí disso, né, de você, desse grande narrador que você é, né? E você narrou essas últimas Copas do Mundo, né? O Brasil foi campeão em 94, foi campeão em 2002. Tivemos aí agora essa tristeza que foi a Copa no Brasil. Tocou no lã, bateu pro meio! Eu queria que você falasse assim, aquela Copa que mais mexeu com você. Vou chegar nela, mas quero destacar duas. Primeiro, quero dizer o seguinte, fiz 12 Copas do Mundo já. Não sei se tem algum profissional que tenha feito 12 Copas do Mundo. E pro Catar, 13. Não gosto muito desse número 13, não. Mas o Zagallo gosta, eu gosto muito do Zagallo, então vamos lá. Aí sim. Eu começo por uma Copa que eu não pude narrar os Jogos do Brasil, porque por direito era o do Luciano do Vale. Eu, junto com o saudoso, querido, meu mestre mesmo, um dos meus mestres, seu Nonô, Sérgio Noronha, que nos deixou tão recentemente, eu fazia a dupla com o Sérgio Noronha e o Luciano do Vale fazia a dupla com o Márcio Guedes. Eles faziam os Jogos do Brasil, e Noronha e eu fazíamos os jogos da Alemanha e da Itália. Uma coisa que me ficou faltando em Copa do Mundo, ter narrado um jogo do Brasil, daquele time tão fantástico, porque vocês não perderam a Copa, não. Vocês ganharam um lugar na história. Aquela seleção de 82 é uma das coisas mais espetaculares que o futebol mundial teve. Claro que o pentacampeonato é muito importante. Foi uma vitória. Primeira vez que o Brasil e a Alemanha se encontravam em Copa do Mundo. Mas, falou Copa, o que veio na cabeça é o Tetra. Porque eram 24 anos sem conquista. A conquista tinha que ter acontecido em 82. Do jogo, faz parte do jogo, faz parte da vida. Né? Acabou não acontecendo. Então, chegar e do jeito que foi, o Brasil muito mais time que a Itália, muito mais inteiro que a Itália. A Itália tinha um Baresi, uma magia fazendo jogar aquela Copa, machucado que ele vinha. O Baggio também, a mesma coisa. Então o Brasil muito mais inteiro. E toma o primeiro tempo em 0-0. E vai o segundo tempo em 0-0. E vai para a prorrogação, o Romário debaixo do gol e a bola não entra. E aí veio em 0-0. E vai para os pênaltis. Aí vai o Baresi cobrar, isola o pênalti. Aí vai o Massante, era o melhor aproveitamento nos treinamentos de pênalti do Brasil. Pá, na trave. Falei, ai meu Deus do céu, de novo não. Vai repetir 86? Não, por favor, não. E aí depois aquela cobrança, bom, aí vira aquela explosão do acabou. Foi o gol que eu acho que eu narrei com mais entusiasmo, o gol que não foi golzinho. Que foi aquela bola que o Baggio meteu pra fora. Partiu, bateu, acabou! E aí eu e Arnaldo pegamos uma carona. Nós pegamos uma carona com o Pelé, né? Ninguém mostrou. A TV Mundial não foi lá mostrar o Galvão gritando com óculos assim, porque o Pelé puxava o óculos daqui, o Arnaldo puxava o óculos daqui, o
Pelé me puxava pelo pescoço, o Ciro José pulou atrás, em cima do outro. Não, a TV do Mundo foi mostrar o Pelé, abraçado com a gente ali, e aí eu fui nessa carona, né? Eu fui nessa carona e era o meu grito todo esganiçado. Virou uma coisa histórica. Então não tem como esquecer, Gal. Não tem como esquecer. Mas pegar uma carona com a Ferrari não tem problema nenhum, né? A gente está falando em Copa do Mundo, a gente já teve, final. Copa dos times mais que ganharam Copa, né? Já teve final Brasil e Alemanha, já teve final Brasil e Itália, já teve final Itália e Alemanha, e desses que ganharam, eu acho que está faltando uma final. Que tal uma final Brasil e Argentina no Catar? O que você acha? Rapaz, essa é a grande final esperada. Já imaginou, rapaz, uma final Brasil? É que caiu da nossa vida aquele 7-1 da Alemanha, aquela coisa inexplicável, coisa do futebol, não dá para entender. Tivesse o Brasil passado pela Alemanha naquela semifinal, a final tinha sido Brasil e Argentina no Maracanã, cara. Teria sido Brasil e Argentina no Maracanã. Já pensou? Como torcer para a Argentina, mas não é fácil. Não, foi melhor para a Alemanha. Perder para a Argentina no Maracanã? Perder para a Argentina no Maracanã nunca. Pelo amor de Deus. É isso aí, Galvão. Muito obrigado. Foi ótimo. Papo legal. Muito obrigado. A gente agradece a TV Globo, né, por liberar você para poder bater esse papo com a gente, né? Agradecer aos nossos patrocinadores, ao parceiro Assim Saúde, né, ao Nelson, presidente Assis. Muito obrigado. Olha, espera, quem a gente traz. Olha quem a gente traz. Então, é isso aí. Cada vez mais, né, a gente procura sempre trazer pessoas que marcam história no futebol, fora do futebol, enfim, que possam contar uma vida tão bonita como você contou aqui pra gente. Muito obrigado. Ok, Galvão? Abraço, beijo, obrigado a você. Olá, galera do canal Zico 10. Se liga nessa dica aí. O Grupo Memorial é a única empresa do Rio que tem 2 planos de saúde. O Assim Saúde e o Memorial Saúde. Quer conferir? É só ligar 2102-5555.